Olá, meus amigos leitores! Se você está acompanhando a série da Sétima Torre, nós estamos no livro 5, nós estamos em guerra, a gente estava preparado para a batalha e lá chegamos. Esse aqui é lançado em 2003, olha, um pouquinho depois, né, os outros foram lançados no ano 2000, imagina quem estava lendo na época, já há 3 anos para sair esse aqui. Pela editora Nova Fronteira, edição de 2003, edição de lançamento, 220 páginas, rapidinho você lê porque o bicho é pequenininho, 27 capítulos. E aqui vamos começar exatamente da onde o Acima do Véu parou. Lembra que aqui Tal e Mila se separaram, onde Mila estava montando o seu exército na porta do castelo ali para entrar, e Tal estava ali junto com Locar, depois do Corvo ser atacado pelo aquela grande desmoronamento do raio laranja que o Tal lançou. Bom, então aqui, como eles estão separados, eu vou adotar exatamente como já venho adotando ao longo dessa obra. Se eles estão separados, eu vou contar a história separada, porque o livro conta um capítulo de um, capítulo de outro, vai dando uma ânsia. A ansiedade vai batendo porque você está num momento crucial de um personagem, aí corta pro outro. Nossa, mãe, me dá uma raiva disso. Bom, enfim, o autor faz isso de propósito, para que a sua ansiedade seja utilizada como gatilho para você continuar lendo a história do próximo com a ansiedade que você tem daquele. Mas aqui eu sou gente boa. Vou contar a primeira história da Mila, porque o livro começa com a Mila e termina com Tal, e vou fazer da mesma forma. Vamos lá. Mila, então, tá nos dutos, na porta dos dutos de ventilação, para encontrar ali com o seu exército, ele pede pro pessoal ficar lá fora, e ele entra somente com Milen, que é aquela matriarca. Milen serve como um celular aqui nesse livro, ela simplesmente tem a função de fazer com que a Mila se comunique com as matriarcas, só, ela não faz mais nada. A Milen tem 16 anos, e toda vez que Mila precisa de informação, fala assim, aí parceiro, liga lá para as matriarcas, ela passa um fax e retorna. Bom, é mais ou menos assim que funciona. Malen é o nome dela. Bom, eles passam por aquele esqueleto novamente, então esse esqueleto já foi colocado no livro 2, se você lembra, e quando a Mila tá voltando da Enir lá de cima do véu, ela passa de novo por aquele esqueleto. Então a gente começa a entender que esse esqueleto tem alguma coisa de importante, porque o autor colocou esse esqueleto por várias vezes ao longo da obra. E quando ela encontra esse esqueleto mais uma vez, pela terceira vez nesse caso, ela percebe que esse esqueleto possui uma garra, e lembra agora que agora a Mila, ela é chamada Mila, mão de garra, é justamente porque ela está controlando os exércitos, ela tem essa garra de Danir, é a mesma garra que o esqueleto está usando. E ela entende então que esse esqueleto tem alguma coisa ali de precioso, porque quando ela passou a primeira vez ela não percebeu esses utensílios que o esqueleto estava usando. E agora ela entende então que esse esqueleto tem um utensílio do povo do gelo. Ela tinha a Pedra do Sol e agora tem essa garra. Já vou contar para vocês o segredo desse esqueleto, ou em partes, né? O Mila então encontra com o povo da Resistência, ela pede para Odres ir na frente para ela não ser mais envenenada pelos gases, e os gases as gotas da lava que cai ali no suco ácido ali e faz aquele ar venenoso. Então ela pede para Odres ir na frente para ela não ser mais envenenada, então já aprendeu a transitar ali pelos dutos sem ser envenenado. Então ela vai na frente e lá ela encontra com o povo da Resistência. Lá então ela fica sabendo que Tal derrotou o Corvo, e o Corvo foi morto ali pelo aquele desmoronamento da luz laranja que eu acabei de citar, que é o final justamente do Acima do Véu. Bom, ela conversa com o Janil, e ela pede para o Janil alguns utensílios para que o exército passe pelos dutos ali. O Janil fala assim, não vou colaborar com você, porque o teu povo quer matar o meu povo. Como é que eu vou ajudar nisso? Mesmo nós sendo subjugados pelos escolhidos, é muito melhor ficar com eles do que simplesmente trocar de servo. Interpretação interessante, hein? Aí ele solta a pérola, né? Você é livre para fazer o que você quiser. Eu confio em você e você faz aquilo que você acha que você faz de melhor. E aí ela simplesmente, tá bom, eu vou deixar esse pensamento no short para vocês. Bom, Mila então descobre, na hora que Jarnil pergunta quem é a companheira dela, que essa Malen, ela é filha da Arla, aquela guerreira que ela matou quando ela voltou em transe junto com Odres lá no exército. Ela, eita. E aqui mais uma vez o autor perdeu uma oportunidade grande de botar a treta entre elas, porque se as matriarcas botaram justamente a filha da mulher que ela matou, não tem sentimento nenhum. O livro simplesmente bota a informação e esquece disso. Bom, enfim, dava um debate violento aqui. Mas enfim, Malen então é levada até o Corvo para que ela possa curar, ela com conhecimento de matriarca, curar o Corvo está curado, o Corvo não morreu, só que ele está desacordado. Então Tal aí fica inocentado do seu ataque, ele apenas se defendeu em legítima defesa. Então a Mila, ela está usando uma coroa na cabeça, e Emmett percebe que aquela coroa não é uma coroa qualquer, mas ele também não fala que coroa que é essa, e aí ela fala que ela pegou essa coroa do esqueleto que estava no chão. Bom, quando ela passou pelo esqueleto não conta que ela pegou essa coroa, mas contado aqui para nós que ela pegou. Enfim, e essa coroa a gente vai comentar sobre ela, daqui a pouco a gente vai falar sobre a história do Tal. Bom, eles estão ali se preparando para o conselho de guerra, e aí ela vai conversar com o Jarnil novamente e percebe que o Jarnil está dormindo. Mas o Jarnil não está simplesmente dormindo, o Jarnil foi para Enir, e ela se sente atraída, porque ela está entendendo então que Jarnil avisou os escolhidos do exército que ela ia atacar. Porque os planos da Mila eram então
atacar todo o castelo enquanto o pessoal estava na Aenir, para quando eles regressarem ela já tem um domínio total do castelo. Ela pensa em matar o Jarnil ali, só que ela fala é uma desonra muito grande para um guerreiro que não está em posição de lutar, mas ela diz que vai voltar depois para lutar com ele. Enfim, aí ela, né, meio sem saber o que fazer ali, qual o próximo passo que ela vai tomar, e ela faz uma pergunta em voz alta. Achei muito engraçado isso, porque ela sempre, né, conversa em meditação. Nesse momento ela faz uma pergunta em voz alta, ela fala assim, poxa, como posso conseguir o mapa do castelo? Aí simplesmente o Codex sai da água e responde, você pode conseguir o mapa do castelo indo para tal lugar. Aí ela, o quê? O Codex? Muito engraçado. Aí eu tô assim, opa, eu apareci, e tchuf, some de novo. Simplesmente conveniência do roteiro, né? Mas então ela consegue os mapas do castelo ali que ela precisa simplesmente para fazer o plano de ataque dela, e agora a nova estratégia dela simplesmente é tomar o castelo da base até o topo. Ela vai botar os seus exércitos, vai destruindo os povos inferiores, aí no caso o povo inferior está do lado dela, então eles vão lutar do lado da Mila da Guerra, dos Homens do Gelo, e derrotando os escolhidos até subir ao topo de todas as torres. Enfim, essa vai ser a estratégia dela. Ela então pega o Corvo, o pessoal que está machucado e todo o povo que está ali, e leva para o salão dos mineradores, ela com o mapa em mãos, ela sabe então qual lugar é a estratégia de guerra, um salão gigantesco onde ela bota todo o exército lá, o exército então, a gente entende que já passou pelos dutos de ventilação, não conta os detalhes, mas a gente já entende que já está lá, e lá ela monta toda a sua estratégia de guerra conversando com as matriarcas. A estratégia de guerra então vai ser essa, dominar dali para cima. É avisada então que o Corvo acordou, e ela vai conversar com o Corvo. Quando ela vai contar para o Corvo entender o que aconteceu, o Corvo vai pedir perdão. O Corvo tá manso, o Corvo tá calmo, pede perdão. Ela fala assim, olha, eu não tenho nenhum motivo para te perdoar, ou simplesmente para te condenar. Essa autoridade cabe ao ofendido, no caso o tal. Essa reflexão é interessante, hein? Não é o terceiro que vai causar esse perdão. Aí ela fala assim, o teu único erro foi deixar o tal vivo. A bicha tá mal. Mas no caso ela fala assim, eu também já tentei matar o tal várias vezes, e o tal simplesmente não quer morrer. Então você que enfrente ele e converse com ele. Mas da próxima vez você treina mais para ficar mais forte, para você vencer ele de primeira. Muito engraçado. A Mila conversando com o Corvo aqui. Quando ela está tentando evoluir nesse diálogo, aparece uma guerreira do fronte de guerra, então a guerra já foi acionada, falando que eles estão precisando de mais utensílios de guerra para enfrentar os escolhidos. Aparece outra e aparece uma terceira. E a Mila fala, poxa, eu não posso ficar aqui batendo papo, eu preciso ir para o fronte de guerra. Ela vai conversar com a Mali e fala para a Mali, olha, eu preciso lá lutar com meus companheiros. A Mali fala, olha, é aconselhado estrategicamente que o organizador, o general dos ataques, fique, né, inseguro para poder ordenar. Aí eu falo, não vou seguir essa ordem não. Pra que servem então as matriarcas se ela nunca obedece? As matriarcas falam mais uma vez, você é livre para fazer o que quiser. Duas vezes a mesma frase. Enfim, ela então fala assim, se eu sou livre, eu vou pro fronte de guerra. E ela vai pra frente da batalha. Bem interessante essa parte do fronte. E essa batalha aqui do fronte de guerra é descrito muito parecido com a batalha do Harry Potter lá no 7º livro. Justamente dentro do castelo, usando magias e poderes de monstros ali e tal. Tudo ficou muito parecido com isso aqui. Esse aqui talvez eu vou dar um crédito a mais, porque aqui os monstros que são apenas criaturas gigantescas e tal. Aqui tem sombras, tem escolhidos, tem luz, achei a guerra aqui muito mais interessante dentro de um castelo. Mas me lembrou muito esse livro aqui, eu já tenho aqui no card para vocês conhecerem a história do Harry Potter. Bom, a parte da Mila acaba aqui, simplesmente o livro encerra aqui, a Mila no fronte de guerra lutando contra os escolhidos e a bicha tá destruidora. A garra que ela tem destrói, deslacera sombras, o anel de luz que ela tem é muito poderoso, destrói bastante os escolhidos, e ela ainda tem o pessoal do povo do gelo que tem as garrafas que aprisionam as sombras. Se ela aprisiona a sombra dos escolhidos além de ficarem fracos, eles ficam reféns do poder que ele tem. Então os escolhidos deveriam usar simplesmente as pedras de luz. E aí eu vou contar um detalhe de como que os escolhidos estão lutando contra o povo de gelo daqui a pouco, na parte do tal. Bom, tal, então, ele simplesmente tá com o Lockhart, com a pedra vermelha, e a pedra vermelha o Lockhart pediu para ele ir para Aenir para poder falar com a Imperatriz, então ele vai. Para ir para Aenir, ele vai para o sarcófago novamente, entra ali naquela sua posição ali protegida e vai para lá. Quando ele tá fazendo esse procedimento, a Lockhart ensina para ele como ele vai se orientar para chegar a Aenir no lugar que ele deseja. E essa orientação é mentalizar com a mente limpa, o desejo que você quer, aonde você quer chegar. Então você mentaliza, pensa e coloca aquilo fixamente, o que você tem que fazer, aonde você tem que chegar e como é esse local. Isso daí eu já vi um monte de livro de coaching. Você tem que saber aonde você quer ir, qual o processo que você vai chegar lá para alcançar esse objetivo e quais são as metas para você chegar lá. Então o sucesso para todo lugar na sua vida. Boa reflexão do local aí pra gente. Enfim, ele acorda no alto da montanha, só que a mentalização do tal era para acordar nessa montanha no crepúsculo, ou seja, no entardecer. Mas aí o tal erra nos cálculos e chega na alvorada, no amanhecer. Então ele tem poucos minutos para poder descer a montanha na bala. O que ele faz? Cria uma corda e tenta dar uma de rapel. E aí, né, quando ele vai descendo, ainda tem que enfrentar um monstro ali, só que o tal a evolução do personagem aqui foi muito rápida. Em poucas semanas, do livro 1...
O tal passou de um bebê chorão, também não era um bebê chorão, né? Exagerei. Ele era um fraco, né? Um aprendiz, para um guerreiro altamente poderoso. Aparece um golem lá violento, ele com uma luz, explode o bicho e continua descendo como se fosse farinha. Bem legal a evolução do tal aqui, como em pouco tempo ele ficou tão forte pelas adversidades que ele lutou. Aí Sêneca vai dizer em vários livros que eu já trouxe aqui para vocês, mas eu vou indicar um do Sêneca daqui a pouco sobre esse tipo de assunto. Como que você evolui assim usando a sua força. Enfim, dessa montanha, e lá ele se esconde dentro de uma caverna, e essas coisas que vão passando aqui ao longo dos livros aqui, eu já disse nos outros que simplesmente não acontece lentamente. Então ele chegou no amanhecer, e aí ele fica até o entardecer do próximo dia escondido numa caverna, porque ele quer se movimentar à noite, porque lá, no mundo de luz, todo mundo fica observando o que está acontecendo, ele não quer ser visto. Simplesmente, dentro dessa caverna, Locari explica para ele que a ilha da Imperatriz, onde a Imperatriz está, é uma ilha, e não tem como ele chegar por cima da água, porque fica vários espíritos sombra protegendo e fica vários guardiões. Então ele vai ter que atravessar por debaixo, e ali foi um local de uma antiga guerra, onde tem vários artefatos ali, e monstros ali. Então ela ensina para ele que ele tem que fazer uma armadura de luz. Pô, cara, se você lembrou do Minecraft, eu também. Eu não jogo, mas as minhas filhas jogam, e a gente conversa sobre essas coisas. Achei muito legal essa história de armadura de luz. E exatamente lá na luta com Mila dos escolhidos, os escolhidos estavam usando essa armadura de luz contra o povo do gelo. Achei bem legal essa parte da armadura de luz, armadura sólida. Então tal vai evoluindo justamente nesses aprendizados das adversidades que ele vai tendo. Quando você tem uma adversidade e você enfrenta e subjuga, você vence essa adversidade, você se torna mais forte, ao invés de você abandonar essa luta, essa adversidade. É uma explicação de Sêneca, achei bem legal essa parte. Bom, ele passa o dia inteiro treinando, consegue criar a sua armadura e vai por debaixo ali do lago. Indo por debaixo, o monstro ataca ele, e no meio desse ataque ele fica preso na boca do monstro, até que numa luta ali, o monstro cospe, ele consegue chegar mais rápido ainda por esse impulso que o monstro vai dando ele. Lá ele encontra várias lanças com pedras de luz, então a gente lembra que ele teve uma luta com o povo do gelo, porque é o povo do gelo que usa lanças com pedras de luz, bem interessante essa parte, mas não é explicado o que foi essa nem o que aconteceu. Quando ele chega perto da ilha, ele não pode simplesmente sair da ilha, porque lá vai ter gente protegendo. Então ele pede para o Adras, que está abastecido da água, está bem forte, para levá-lo sobre as nuvens para ele poder cair lá dentro da ilha do jeito que ele quer. Quando ele pousa na ilha, vem algumas criaturas atacá-lo e estátuas feitas de luz. Olha só que bacana. Então nós temos guerreiros revestidos de armadura de luz, e nós temos estátuas que são criaturas criadas por luz para lutar. Então a gente vê que o livro vai avançando nesse tipo de controle de magia, que achei bem bacana essa parte. Então ele concentra a sua força, porque essas armaduras de luz são criaturas da Ordem Violeta, então ele entende que ele tem que usar um poder maior do que simplesmente a laranja e a vermelha que ele vem utilizando, um pouco da amarela nessas cordas, nessas coisas que ele faz. E agora, quando ele estava treinando ali, ele teve que usar todas as 7 cores para poder criar essa armadura, então ele se concentra para criar um raio violeta. Ao criar esse raio violeta, a sua pedra fica totalmente violeta. A pedra dele é amarela com rajados vermelhos, e por ficar totalmente violeta, para ele atacar as estátuas simplesmente bate continência para ele e libera ele para ele passar, e ele não entende o que está acontecendo. Mas simplesmente ele não lutou, ele ficou feliz por isso. As estátuas recuam e ele chega no centro da ilha. No centro da ilha está a Imperatriz com 2 anciões jogando aquele Cria-Feras. O livro não desenvolveu muito esse negócio do Cria-Feras, mas é um jogo bem interessante. Ele está no livro 1 da queda. Depois você dá uma olhadinha aqui no card como é que funciona o jogo do Cria-Feras. Tipo um Yu-Gi-Oh! Magic ali, bem legal, só que as criaturas ficam vivas através das pedras de luz que eles criam. Bem bacana. Ele conta para os anciões quem ele é, o que aconteceu e por que ele está ali, e a Imperatriz e o pessoal desdenha dele e fala assim: ah, moço, sai fora daqui, a gente não vai fazer nada, a gente não pode fazer nada por você. Por que não pode fazer nada? Porque simplesmente um homem roubou a grande pedra violeta que possuía uma garra e ao fugir foi ferido pelos anciões. Então pera, aquele esqueleto lá de baixo é esse homem que saiu fugindo. Nós concluímos isso, o livro não diz isso pra gente. Eu amo essas conclusões que o próprio autor tira desse livro que o livro faz pra gente. Esse item que foi roubado era a grande pedra violeta, por isso que a pedra do tal está violeta, por isso que ele está tão poderoso, porque ele tem um artefato muito poderoso. Só que parece que o autor, o próprio protagonista não notou isso ainda, que a pedra dele é a pedra desse homem que foi roubado, porque ele não tem as informações que nós temos. Ele não tem informação que aquele esqueleto tem essa garra, então ele sabe só que a pedra foi roubada, mas ele não sabe que a pedra dele é violeta, mas nós já sabemos. Isso é bem legal. Gostei muito mais se você chegar a essa conclusão no livro. E ela vai explicar que a torre, as 7 torres, são controladas por Shahakor. Shahakor é o espírito sombra da Imperatriz, e ele está livre simplesmente porque ele está livre, ele faz o que ele quer, não é explicado por quê nem como, mas a Imperatriz tem só um papel de fantoche, ela não pode fazer nada, mesmo ela se intitulando de Imperatriz e ela tendo autoridade sobre o povo, mas ela não pode fazer nada porque ela não tem o poder de fazer. Olha que interessante, tem autoridade, mas não tem o poder de executar. A gente já viu isso muitas vezes e eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas aqui no livro,
a gente entende o que está acontecendo, que Shahar então está dominando o castelo e ele deve estar dando ordens para o Sushin para fazer isso. Agora, olha só que engraçado. Todas as esperanças do Tal caem por terra. Ele não tem mais o poder da Imperatriz. Ele esperava que a Imperatriz pudesse salvar a Lokar, salvar a mãe, os irmãos, mudar o status quo que o mundo está tendo e a guerra e tudo. E isso cai por terra. Todas as esperanças dele acabaram. Ele não tem mais significância, nem poder para fazer nem nada. Simplesmente o normal de alguém seria desabar, destruir, ficar. Ele não faz nada disso. Ele se ira. Eu achei muito contradicente do que se espera da psicologia humana. Porque quando você perde as suas esperanças, você perde as forças e a motivação pelo qual você tem de fazer o que você está fazendo. Mas aqui, enfim, o autor resolveu colocar ele para irar. E essa parte da ira e do controle dessa ira é bem interessante, porque Seneca vai trazer aqui como você pode tirar a força da ira e como isso é maléfico num malefício que você pode ter para si. Mas aqui o Tal, ele tira dessa força, dessa ira, a sua pedra fica um roxo tão vibrante, um violeta tão poderoso, que começa a soltar raios, porque ao perder a esperança, ele perdeu o controle da sua própria emoção. E a gente entende que essa pedra do Tal é controlada por emoção. Porque nós já sabemos que é a grande pedra violeta. Ele começa a soltar raios, né? Como se fosse um super saiyajin ali. Ao soltar raios, forma-se uma coroa violeta na sua cabeça e ele fica ali meio fora do controle. Os anciões, entendendo que aquela pedra que ele estava usando é a grande pedra violeta, tenta atacar o Tal para poder pegar a grande pedra violeta de volta e assim a Imperatriz ter o poder. Ao atacar, a coroa de luz violeta que foi criada ataca automaticamente, desintegra os anciões e a Imperatriz. Mano, como assim, velho? Assim, achei uma subversão de valores bem legal. Achei bem interessante como é que o livro simplesmente colocou essa quebra de expectativa, esse plot twist. O cara foi lá pedir ajuda da Imperatriz e mata a Imperatriz. Cara, achei muito bom, muito interessante como é que ele fez esse tipo de coisa. Bom, ele matou uma pessoa inocente ali, mas enfim, ele agora entende que ele que tem que tomar uma atitude, ele tem que fazer alguma coisa, porque os barcos estão chegando, tem barcos chegando dos dois lados, e um deles está o Sushin. Ele entende que é o Sushin porque a sombra dele, o Adras, entende um pouco dos ventos e da umidade, então sabe que quem está chegando é ele, e o Adras passa as informações para ele o tempo todo. E aí agora ele tem que sair de lá antes de poder digerir o que está acontecendo e que atitude ele tem que tomar. Simplesmente ele pega o Adras e sai voando. Quando ele sai voando, ele nota que não tá com a grande pedra vermelha. Eu falei, puxa, depois de um negócio desse, chegou, peguei o livro e guardei assim, falei, eu vou tomar uma água, vou tomar um café, eu vou relaxar. Como é que esse bicho tão poderoso ficou tão burro? Aí quando eu volto no capítulo seguinte, a Adras falou assim, tu queria aquela pedra? Eu achei que era importante, então guardei, tá aqui. Esse autor me pegou. Gostei dessa parte. Bom, eles saem voando e aí eles entendem agora que tem que voltar para o castelo e o Tal, ele assume a responsabilidade sobre tudo o que está acontecendo nos seus próprios atos. Ele entende que os atos dele criaram o momento em que ele está e que agora ele mesmo tem que poder agir de alguma forma para poder mudar a situação da vida dele. Acabei de falar sobre isso na autorresponsabilidade. Impressionante como a vida copia o livro. A vida, um livro copiando o outro. Tá aqui o vídeo do Autorresponsabilidade Paulo Vieira, você vai gostar bastante sobre essa história. Mas enfim, Tal então decide salvar a mãe, salvar o irmão, derrotar o Sushin, derrotar o Shahar, que ele nem sabia que era vilão, mas agora ele já sabe, e ser o novo imperador da torre. Aí ele, sob a sua autoridade, da grande pedra violeta, que agora ele entende que é já que os anciãos falaram para ele ao tentar atacá-lo, e ele fala assim que tem o poder para poder salvar a Lokar, e ele vai lá e salva a Lokar. Simplesmente ele entende que pode, então ele pode. Olha só que reflexão legal, né? Quando você entende que é capaz de alguma coisa e você lá e tenta fazer essa coisa, e você logra êxito, você acaba se tornando capaz por ter entendido que era capaz. Cara, muito legal isso. Bom, quando ele salva Lokar fala para ele que o véu está instável e que ela precisa ir lá botar a grande pedra vermelha no lugar. Que o véu funciona somente com uma pedra, se precisar. Só que uma pedra só tem poder de luz para manter o véu por apenas 7 dias. Se uma pedra só ficar lá, ela vai ter que ser substituída, então ela precisa devolver a grande pedra vermelha no lugar. E aí o Tal fala para ela, mas se você for lá e deixar essa pedra, como é que você volta? Ela fala, não, eu me viro. A Lokar é muito poderosa. Enfim, Lokar reconhece ele como novo imperador da torre, reverencia-o e vai embora. Aí o Adras olha assim, se você é o novo imperador da torre, eu posso ser o imperador das sombras? Alívio cômico muito bom, Adras é muito interessante. E aí o Tal fala assim, vamos fazer um plano aqui. Vamos primeiro salvar minha mãe, depois a gente salva meu irmão, depois a gente derrota o Sushin, depois o Shahar e a gente vira o dono da bagaça inteira. O bicho tá muito autossuficiente. Ele volta na lavanderia, onde ele tinha caído lá no final da Cima do Véu, e aí, do Cima do Véu não, né? Foi quando ele vai pra Emir, né? Um pouco antes de ir pra Emir. Enfim.
se veste dos uniformes da Ordem Amarela, para que ele possa andar pelos corredores sem ser visto. Agora a Hades já consegue se controlar na forma de sombra normal. Enfim, ele vai simplesmente se movimentando pelo castelo. Quando ele está pelo castelo, ele vê grandes movimentações de escolhidos, uns fugindo e outros indo para a guerra. Então ele entende que a guerra já começou e que o povo do gelo está indo lá. E Adras fala para ele, a Mila está lutando no fronte de guerra. Ele, eita, então a Mila está viva. Ele achou que Mila ia ser jogada no gelo, mas simplesmente Mila está lutando. Mas ele não sabe qual a posição que a Mila está, mas sabe que a Mila está lutando junto dos homens inferiores. Adras, então, ele simplesmente dá essas informações pro Tal na hora que ele precisa, e ele sabe que a Mila agora tá viva, mas ele precisa seguir o plano dele, que era de salvar a mãe. Ele vai até onde a mãe tá, ele fica pesaroso, porque pode ter alguma armadilha ali, mas enfim, é o que ele tem que fazer. Ele abre a porta, chega até a mãe tá adormecida, dá o remédio, lembra que ele levou 2 no livro anterior, dá um pra mãe dele acorda, e ele fica muito feliz que a mãe tá viva e que pode curar a mãe dele. Na hora que a mãe acorda, pequenos espíritos sombros fogem dela e ele entende que aqueles espíritos vão avisar o Sushin, então ele tem pouco tempo. Então ele fala para a mãe dele, mãe, se eu não conseguir sair daqui inteiro, sair daqui com vida, eu quero que você finja que está dormindo. Ela fica abismada com o tamanho que ele está, com a força que ele possui, o tamanho do espírito sombro, o tamanho da pedra do sol dele. Ela, nossa, por quanto tempo eu dormir? E fala assim, olha, eu quero que você continue dormindo, para que eles te deixem, e quando você puder fugir, você vai para o povo inferior, dizendo em meu nome que você deve ser protegida. Ó, o moleque tá na autoridade, ele tá se sentindo o rei da cocada. Só que eu me pergunto como é que a mãe dele vai descer no meio da guerra inteira. Mas enfim, ele manda fazer isso porque ele não sabe como é que tá lá, mas ele manda a mãe dele fazer isso. O que é a porta? É estourada e aparece Sushin com boa parte do exército para lutar com Tal. Tal já pega a pedra violeta dele, violenta, já lança o ataque, Sushin sente o baque, só que Sushin é um experiente em guerra e lança nele um ataque de veneno de aranha. E ele agora, desorientado, tem 2 opções. A primeira é esconder a pedra laranja, ele tenta esconder a todo modo, mas ele tá perdendo as forças. Ele lembra então que tem um segundo antídoto. Um ele deu pra mãe e o outro era pra salvar o irmão. Quando ele vai tentar pegar o antídoto, ele desmaia. E aí? E aí acaba o livro. Tem um amigo que vem aqui em casa e pergunta assim, um abraço pra você, Edson. E aí, velho, você termina os livros na melhor parte, mas não sou eu não, é o autor, simplesmente é isso que acontece. Estava quase conseguindo desfazê-lo, ou seja, o nó onde estava amarrado ali o título da aranha, quando a escuridão tomou conta dele. A escuridão tomou conta o quê? Ele desmaiou, acabou o livro. E agora, se você quer saber o que vai acontecer na Grande Pedra Violeta, o último livro da 7ª Torre, vou deixar para vocês aqui, para vocês me acompanharem e assistir o finalzinho dessa grande obra. Muito obrigado por mais a leitura desse livro, Em Guerra, um abraço para você e vamos lá, né? Até a nossa próxima leitura.